Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Só tema sensacional, hein? Vamos dar continuidade às nossas apresentações. Eu vou chamar aqui agora para falar com vocês o Edson Henrique Arantes. Ele vai falar para a gente sobre matriz de rastreabilidade no planejamento de testes. Então, bom dia, Edson, seja bem-vindo. Vou pedir que Olá, bom você se dia. apresente, compartilhe a sua tela, fique à vontade e também vamos estar aqui se você precisar, tá bom? Beleza. Bom, estão me ouvindo bem? Sim. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aí a equipe do MTC. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. É uma honra estar junto com os outros palestrantes aqui também. Espero agregar alguma informação aí, algum insight para o pessoal. Tá aí, então é isso. Muito obrigado. Bom, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Eu vou comentar hoje sobre matriz de rastreabilidade no planejamento de testes. Então, deixa eu começar aqui. Bom, quem sou eu? Meu nome é Edson, eu sou bacharel em engenharia de computação aqui pela Unifev, uma faculdade aqui do interior do estado de São Paulo. Eu tenho 4 anos de experiência na área de teste de software, quase indo para 5 já. E atualmente eu atuo como analista de qualidade na Shift. A gente é uma empresa que fornece software laboratorial. Então a gente tem como parceiros aí alguns dos maiores laboratórios do Brasil. Meu trabalho hoje ele tem um foco maior em testes de performance e também em requisitos arquiteturais. Bom, sobre o que eu vou comentar nessa apresentação? Vai ser uma apresentação mais voltada para processos, tá? Então, eu vou comentar bem rapidamente sobre o processo convencional cascata e também sobre o shift left. Comentar também sobre a maturidade do time QA dentro do processo de desenvolvimento. E, finalmente, sobre planejamento de teste, a matriz ACC, que é a matriz de rastreabilidade, e também sobre mitigação de riscos. Essa matriz, a ACC, ela é um item bastante interessante que tem um livro, How Google Test Software, que eles comentam que eles utilizaram essa matriz para poder testar, por exemplo, o Google Chrome, pelo menos no lançamento dele, tá? Então, nessa palestra eu vou colocar algumas coisas da minha experiência como QA e também trazer algumas coisas que eu aprendi nesse livro, tá? Bom, falando sobre o modelo cascata e o shift left, eu coloquei aqui do lado esquerdo o modelo cascata e do lado direito como seria o shift left. Eu deixei em branco as caixinhas porque eu entendo que esse processo ele pode variar de produto para produto, de empresa para empresa. Mas normalmente você vai ter no processo, né, etapas de planejamento, de prototipação, desenho arquitetural, design, discovery da parte de produtos, né? E no modelo cascata, a etapa de teste ela acaba ficando por último. Então, esse seria o modelo mais tradicional. E o shift left, o que a gente acaba fazendo é antecipando os testes. Então, na verdade, não significa exatamente que você vai testar antes, é mais no sentido de envolver o QA nos processos anteriores, tá? Então, por exemplo, no planejamento, você às vezes vai ter alguma reunião ou alguma revisão de algum artefato, né? Então, cada uma dessas etapas, normalmente, ela vai ter algum documento de saída, um protótipo, um caso de uso, um desenho arquitetural. Então, o QA ele consegue participar da revisão desses documentos ou até durante as reuniões de planejamento mesmo, tá? Então, a ideia não é exatamente testar em si, mas participar e colaborar de alguma forma, levando conceitos de qualidade, né, sendo
a pessoa que vai fazer a disseminação da qualidade dentro do processo. Beleza. Dito isso, imaginando que uma empresa que ainda está no modelo convencional e pretende fazer o shift left, é só ela pegar o time QA e começar a distribuir e colocar eles dentro de reuniões e vai dar certo? Na verdade, não é bem assim que funciona, tá? Pelo menos no meu entendimento, para o shift left ser efetivo, o time QA ele precisa ter uma certa maturidade para poder ser eficiente. Então, eu faço muito um paralelo com a minha própria carreira como QA. Né? Eu me formei em engenharia de computação no final de 2017, 2018 eu já entrei na área de teste. E no princípio, o objetivo era basicamente encontrar defeitos e quebrar o sistema. Então, eu não participava muito de reuniões de planejamento, né, de como aquilo iria funcionar, e a gente se preocupava mais em quebrar o sistema. Mas com o tempo a gente começa a estudar e entender que vale muito mais a pena você entender como o sistema funciona e prevenir que os defeitos aconteçam. Você tem um processo de desenvolvimento que acaba sendo muito mais fluido e você vai ter menos defeitos no final, tá? Assim, provavelmente você vai ter menos defeitos no final porque você atuou ali no entendimento e no planejamento do sistema e você conseguiu levantar alguns pontos que talvez se você não tivesse ali não teria, o pessoal não teria lembrado, não teria levantado esses pontos, tá? Então esse no manifesto de teste ágil você consegue encontrar essa frase lá, tá? Então, o que meu time QA precisa para ser eficiente no Shift Left? Ele precisa ser comunicativo, então a parte de comunicação é muito importante. Então, por exemplo, dentro de uma reunião de inspeção de requisitos ou de planejamento, é muito importante que você não tenha vergonha de fazer perguntas, tá? Por mais, às vezes, você vai achar que é uma pergunta boba ou estúpida, mas você não pode ter medo de perguntar. Às vezes essa pergunta ela pode abrir um leque e pode ser espaço para discussão ali dentro da reunião. Outro aspecto é propósito. É importante que você esteja na mesma página, principalmente com o pessoal de produtos, os desenvolvedores que podem estar nessas reuniões também, para você entender, né, por que a gente está fazendo aquilo, por que a gente está construindo esse sistema dessa forma. Qual é a necessidade do usuário? Então, é importante também, já é o próximo ponto, entender qual é a necessidade dele, o que ele espera do sistema, tá? Porque a qualidade, ela vem disso. Qual é a expectativa do usuário? Qual a necessidade dele? A necessidade dele está sendo atendida? Outro ponto também é conhecimento técnico. Eu acredito que não necessariamente conhecimento avançado a ponto de você ser um desenvolvedor, mas um conhecimento básico, por exemplo, para você entender como o GCO funciona, como o Git funciona. Isso vai te ajudar, principalmente na comunicação com os desenvolvedores. Tá? Eu acredito que essa comunicação ela vai ficar mais fluida, né? Você vai conseguir entender melhor o que ele está falando, você vai conseguir trocar ideia com ele no mesmo nível, então faz diferença esse conhecimento técnico no dia a dia. E também você precisa ter as ferramentas certas para poder para que esse shift left ele seja eficiente, que é o que eu vou apresentar agora sobre a matriz. Bom, a matriz, ela, na verdade, ela é um artefato de saída de um processo analítico que você vai fazer. Tá? Então, esse processo ele tem 3 partes. Tá? Então, ele tem a parte de atributo, de componente e de capacidade. Esse processo ele pode ajudar no planejamento dos testes a fazer o shift left e também ele pode ajudar a criar planos de teste mais eficientes. Então, a matriz de rastreabilidade ela acaba sendo... você vai ter uma visão macro do seu sistema com ela, é como se fosse um mapa mesmo,
E com esse mapa você consegue identificar pontos de atenção, pontos que às vezes precisam tem um risco maior e você vai conseguir ser mais eficiente nesse sentido. Você consegue mitigar risco dessa forma, tá? E é um documento bem simples de fazer também. Ele não é exaustivo, você não vai gastar muito tempo fazendo a matriz. E ela também é um exercício bem bacana para você testar o seu conhecimento dentro do seu produto, tá? Da mesma forma que o teste unitário, ele força o desenvolvedor a escrever um código melhor, um código testável, eu acredito que essa análise de entender como o produto funciona, qual o propósito dele, vai te ajudar também a melhorar o seu teste, você ser mais assertivo nele. Bom, e aí, como funciona a matriz ACC, atributo, componente e capacidade? A primeira parte, atributo, você vai identificar quais são os adjetivos do sistema. Então, quais são as suas características e qualidades. E nesse ponto, você vai apenas levantar quais são essas características, tá? Você não vai fazer julgamento de valor, qual é melhor e qual é pior, você simplesmente vai levantar elas. Então, por que isso é importante? Para você saber o que o seu sistema está entregando, o que você está entregando de valor ali, porque o cliente está escolhendo usar o seu sistema e não o concorrente. Então, eu vou dar mais exemplos do que seriam atributos ali, mas basicamente seria isso. Eu uso o sistema X porque ele é mais seguro, ele é mais rápido, ele é mais fácil de usar, eu consigo economizar usando esse sistema, eu consigo gerenciar o meu negócio com esse sistema. Então, esses seriam os atributos, os motivos pelo qual a pessoa está utilizando o seu sistema. Então, esse seria a letra A. A segunda parte seria você identificar os componentes do sistema. Então, os componentes, eles são os substantivos, eles são artefatos que juntos compõem o sistema. E essa aqui é uma parte importante porque os componentes, eles podem variar do que você entende como componente. Então, isso depende, por exemplo, do tamanho do seu sistema. Se é um sistema muito grande, os componentes eles podem ser desenhos, caixas em desenhos e diagramas de arquitetura, né? E se for um sistema menor, esses componentes eles podem ser classes, eles podem ser objetos, microserviços, podem ser componentes do front-end também. Então, é uma análise que você vai ter que fazer para poder entender o que é um componente, mas a ideia aqui é que seja uma coisa mais generalista, que não tenha muitos detalhes. E, por fim, a capacidade, elas são os verbos do sistema, então são as ações que ele executa, a resposta de um comando, o resultado de uma atividade, de uma operação iniciada pelo usuário. Então, dentro do sistema, por exemplo, de uma loja virtual, você tem o carrinho, onde você consegue adicionar os produtos ali. O carrinho, ele seria um exemplo de componente, tá? E a capacidade seria o que eu consigo fazer com esse componente. Então, eu consigo adicionar produtos no carrinho. Então, adicionar é uma ação que o usuário consegue fazer. Então, adicionar produtos no carrinho seria uma capacidade. Então, as capacidades elas ficam na intersecção entre atributos e componentes. Então, eu tenho a minha loja virtual. Um dos atributos que eu posso dizer é que eu consigo comprar coisas nessa loja. E quais componentes implementam esse atributo? O carrinho seria um exemplo também de componente. Eu consigo adicionar produtos dentro do carrinho para fazer a compra, que é o meu atributo. E nessa intersecção entre atributo e componente, eu consigo alocar essa capacidade, essa ação que eu consigo fazer. As capacidades elas são testáveis, elas podem ser traduzidas em test cases. Então, no exemplo do carrinho, se eu fosse testar essa funcionalidade de adicionar produtos, a intenção é que a capacidade ela seja generalista também, que ela seja genérica, ela não vai ter
muitos detalhes ali, como testar, quais testes cases eu vou precisar ter. Então, uma capacidade ela pode ter pelo menos um test case, ela vai precisar ter pelo menos um. Então, no caso do carrinho, eu posso ter um test case de adicionar produtos no carrinho, ou então remover produtos, ou adicionar cupom nesse produto também. Então, uma capacidade ela pode ter vários test cases. E uma lista total de capacidades deve listar tudo que o sistema faz. Então, numa matriz completa, ela listaria tudo que é possível fazer dentro do seu sistema. E aí eu vou passar para um exemplo aqui. Eu utilizei o Trello, que é um aplicativo de gerenciamento de trabalho, para poder montar uma matriz bem simples. Então, para quem não conhece o Trello, ele ele lembra muito um board Kanban. Então, ele tem várias colunas que você consegue adicionar ali, que no caso dele a gente chama de lista, e você consegue criar cards dentro dessas colunas e você consegue arrastar ele para frente, para trás, consegue colocar etiquetas nesses cards. Então, é uma ferramenta, enfim, para você trabalhar e gerenciar ali as suas atividades, enfim. Então, nessa análise, eu começo pelos atributos. Então, no caso do Trello, por que eu uso o Trello? Então, eu coloquei ali nas colunas, tá? Em azul. Eu uso o Trello para poder gerenciar e organizar o meu trabalho. O outro motivo, eu consigo usar o Trello porque ele é colaborativo, eu consigo compartilhar com outras pessoas o que eu estou fazendo, convidar elas também para o meu trabalho, para os meus cards. Ele é fácil de usar, então ele tem esse esquema de poder arrastar, ele tem os cards, ele tem também atalhos no teclado. Ele possui integrações, então eu consigo, por exemplo, se eu arrastar o card para tal coluna, envio um e-mail para tal pessoa. Então eu consigo fazer essas integrações com e-mail, com outras ferramentas. Eu coloquei ali também que ele é customizável e extensível, então eu consigo criar extensões para o Trello, que eles chamam de power-ups lá, e também consigo, por exemplo, trocar a cor do fundo, fazer automações ali. E o último que eu coloquei é auditável. Eu consigo visualizar o histórico de tudo que aconteceu dentro do board. Esse aqui é um exemplo, tá? Eu não sou power user do Trello, eu não uso ele assim ao extremo, mas no dia a dia, dentro do seu time de desenvolvimento, para levantar esses atributos, seria interessante conversar com o pessoal que vende o produto, então, pessoal de vendas, de marketing também, que faz toda a propaganda, né? E também o time de produtos. Então, essas são boas fontes para você conseguir levantar esses atributos, tá? E cada um vai poder contribuir de uma forma diferente. Bom, e aqui na primeira coluna, eu coloquei os componentes. Então, são aquilo que implementa o meu atributo. Então, eu tenho quadros, eu tenho cards, eu tenho a parte de automação, notificação e de power-up. No caso dos cards ali, o que eu acabei fazendo na intersecção entre gerenciar e organizar o trabalho e os cards, eu coloquei ali as capacidades. Então, eu coloquei 6 capacidades que o componente card implementa para satisfazer a necessidade de gerenciar e organizar o trabalho. Então, o que eu consigo fazer dentro do componente cards? Eu consigo adicionar etiquetas, datas de entrega, checklist, anexo, arquivar o card e deletar o card. Eu consigo fazer mais coisas dentro do card, mas essas coisas elas já atendem uma outra necessidade, um outro atributo. Então, nesse caso, seria a parte colaborativa. Eu consigo adicionar membros aos cards, eu consigo realizar comentários, adicionar uma flag para receber notificação. Então, um componente ele pode estar dentro de vários atributos aí, tá? Então, o modelo ACC, essa é a proposta dele, que você consiga olhar para essa tabela e ter uma noção macro do seu sistema e que você também consiga mapear essas capacidades,
listas que estão aqui dentro das caixas em test case. Então, por exemplo, se vai surgir alguma demanda nova e eu preciso realizar um teste regressivo dentro do meu componente de cards. Então, olhando para essa matriz, olhando pelas linhas, né, pela linha do card, eu consigo identificar tudo, né, se a intenção é fazer um regressivo inteiro, 100% no card, eu consigo olhar para essa linha, eu consigo identificar tudo o que eu preciso fazer. E eu também consigo identificar se alguma coisa não está indo bem, ou, por exemplo, eu não tenho tempo para testar toda a parte do card. Então, eu vou ter que priorizar algumas sobre outras. Como que eu posso fazer essa priorização? Você pode, de novo, na linha dos cards, e você consegue olhar pelos atributos o que aquela capacidade vai estar impactando. Tá? Então, eu posso escolher, eu posso priorizar utilizando a linha aqui. Outra coisa que eu posso fazer se eu preciso testar alguma qualidade, alguma característica do produto. Eu posso fazer a mesma coisa, só que olhando para as colunas. Então, eu quero validar a parte colaborativa do meu aplicativo, se está funcionando ou não, se tem algum problema, eu quero fazer um teste exploratório, por exemplo. Então, você consegue dividir o seu sistema por propósito, né, por atributo também. Então, num sistema grande, ou você tem uma equipe de, por exemplo, 2 ou 3 QAs, e você quer fazer um teste exploratório no seu sistema. Essa pode ser uma boa maneira para você dividir o seu sistema e atingir esse objetivo. Então, você pode, por exemplo, separar os QAs em atributos diferentes. Então, você tem talvez um QA que vai testar a customização do aplicativo, outro vai testar a parte de integração, tá? Ou então usar as linhas também para poder fazer essa validação. Bom, seguindo com o exemplo, nesse próximo slide eu usei os mesmos números que eu tinha lá antes, mas eu quantifiquei eles. Então, nos cards eu tenho 6 capacidades, 4 aqui na parte de colaborativo, né? 2 aqui na parte de customizável e extensível. Então, na parte de automação eu tenho 5 capacidades. Então, o que significa isso? Que eu consigo usar o modelo da matriz de rastreabilidade do ACC e eu consigo, em cima desse modelo, adicionar mais informação. Então, eu consigo ter uma ideia de, por exemplo, onde está a maior parte do meu sistema, onde está, eu consigo mapear, talvez numa estimativa, né, onde eu preciso de mais test case, onde talvez o esforço pode ser maior na hora de testar, tá? Através desses números aqui. Bom, e agora comentar um pouquinho sobre risco e como a gente pode usar a matriz para mapear e mitigar risco, tá? Isso também é um trecho que eu tirei do livro do Google que eu achei bem interessante. E fazendo já um parênteses aqui, o livro é interessante, mas ao mesmo tempo eu não acho que a gente deva copiar exatamente o processo que eles descrevem lá, é mais para poder ter insight e adaptar ao seu modelo de trabalho, né? E uma coisa muito interessante que eles comentam sobre risco é que eles utilizaram o senso comum para entender o risco. Então, eles não têm nenhum número, nenhum valor específico de porcentagem do que seria um risco aceitável, por exemplo. O que eles fizeram foi utilizar o senso comum. Então, por exemplo, um exemplo prático. Ao andar de carro, você usa cinto de segurança. Porque usando a lógica, você sabe que é mais seguro usar um cinto de segurança. Você não precisa de números te dizendo que menos pessoas sofrem acidentes graves usando o cinto de segurança. Não, você usa a lógica, o senso comum. Tá? Você anda na calçada porque é mais seguro do que andar na rua. Você não precisa de dados
para saber que andar na rua é mais perigoso, é mais arriscado do que andar na calçada. Você usa o senso comum para poder fazer isso. Então, a partir dessa ideia de senso comum de risco, ele coloca, então, dois aspectos, dois critérios para poder avaliar o risco. Então, o primeiro é a frequência de falha. Então, qual a probabilidade que aquela capacidade tem de falhar em produção? E o segundo é o impacto. Se aquela funcionalidade falhar em produção, qual o impacto que ela vai trazer para o produto? Então, aqui então, na frequência de falha, ele coloca raramente, pouquíssimas vezes, ocasionalmente e muitas vezes. Então, nessa classificação de risco, na hora de preencher, você vai preencher para cada uma daquelas capacidades, essa é a ideia, e você vai levar em consideração a sua experiência com o software, e também informações como complexidade daquela feature que você está tentando avaliar, tá? Então, você não vai exatamente pensar em números fixos e buscar informações, é mais uma avaliação do feeling que você tem sobre aquela capacidade. Então, você vai pontuar né, de 1 a 4 essa frequência de falha, e você vai fazer a mesma coisa com o impacto. Então, o impacto mínimo, por exemplo, seria um problema no produto que o usuário nem consegue perceber. E o impacto máximo seria um problema no produto em que impactaria na reputação do produto. Então, o impacto de segurança, por exemplo. Tá, o usuário perdeu alguma informação ali, ele perde total confiança no seu produto e ele não vai querer usar mais. Então, essas pontuações, elas são umas pontuações que você pode fazer dentro do time QA, mas você também pode buscar, por exemplo, com os desenvolvedores, com o time de produtos, porque cada ator ali dentro do time de desenvolvimento, ele vai pontuar isso de forma diferente. Ele vai pontuar, por exemplo, muito provavelmente, aquilo que ele está mexendo como mais arriscado, e aquilo que ele não é dono como menos arriscado e menos provável de dar problema. Então, é interessante que essas informações, tanto o ACC como um todo, como o risco, essas informações sejam coletadas de todos os times que participam do desenvolvimento, não apenas de QA. Então, isso também é uma das formas de você colaborar dentro, né, do planejamento. Mas beleza, né? Então, essa análise de risco eu consigo pontuar para cada uma daquelas capacidades do slide anterior. Então, a pontuação seria, né, de 1 a 8. E depois disso eu faço uma média para cada uma daquelas capacidades que tem ali. E aí o resultado, ele pode ser algo parecido com isso daqui. Então, é uma matriz de cor dentro daquele mesmo mapa do ACC, e essa matriz ela vai estar mostrando para mim quais são as partes do sistema que elas representam o maior risco, de acordo com aquela pontuação de risco que a gente fez antes. Então, aqui é só um exemplo, tá? Provavelmente lá no Trello seria diferente, mas no caso aqui, o amarelo seria o menos risco e o vermelho seria o mais arriscado. Então, de novo, dessa forma, a gente consegue tomar decisões aqui. Então, num teste regressivo, eu vou fazer automação, vou escrever testes automatizados. Qual funcionalidade eu poderia priorizar no meu backlog de automação? Tá, eu posso falar os cards, beleza, mas dentro dos cards eu consigo fazer um detalhamento, eu consigo priorizar algumas funcionalidades sobre outras. Então, a matriz ela consegue te ajudar a tomar essa decisão. Então, no exemplo aqui do slide, a parte de gerenciar e organizar o trabalho, ela é mais arriscada do que, por exemplo, a parte de auditável. Tá? Então, e esse risco, essa matriz, ela é levantada de acordo com o time de produtos, os desenvolvedores, enfim, e o time de QA também. Então, ela pode ajudar também a mitigar os riscos, tá?
a você fazer uma sessão de teste exploratório, quais partes do sistema você vai conseguir ter mais eficiência nesse teste exploratório. Então, através dessa análise aqui, você consegue ter uma noção bem clara de quais partes são mais arriscadas para o negócio, tá? Quais partes aí são mais problemáticas se forem encontrados defeitos em produção. Pessoal, é isso. Gostaria de agradecer aí, novamente a equipe do MTC. Espero que tenha agregado essa apresentação também, tenha dado algum insight. E recomendo também o livro, How Google Test Software. Tem bastante coisa interessante lá. É um livro bem bacana. E é isso. Obrigado. Obrigada, Edson. Excelente palestra. Muito bom conteúdo. Surgiram várias perguntas aqui. Vou fazer umas duas aqui e depois eu convido o pessoal para conversar com você lá na sala. A primeira pergunta fala assim: quais métricas o QA deve levar em conta na hora de levantar o quão efetivo tem sido o Shift Left Testing para apresentar ao resto do time? Tem alguma sugestão? Tem algumas formas que você pode levantar essas métricas, tá? Por exemplo, igual como eu comentei, cada etapa da fase de planejamento ela tem um artefato. Esse artefato ele pode ser um documento, um desenho. Então, digamos que você vai revisar esse artefato, você vai revisar um caso de uso, por exemplo. E você, olhando para aquele desenho, você falou assim, pera, eu estou olhando para a minha matriz aqui e eu descobri que, na minha opinião, tem alguma coisa que não está certa aqui. Eu acho que teria que rever esse cara. Então, nesse momento, você leva isso para, por exemplo, o pessoal de arquitetura ou de produtos, e eles vão ter que, talvez, alterar esse desenho. Uma forma que eu vejo para você poder medir essa alteração, ela com certeza teve um impacto que não foi tão grande porque você identificou isso previamente, mas seria interessante, por exemplo, quando você identifica essas alterações e elas acontecem, você, por exemplo, abrir uma tarefa para essa alteração, ou você marcar isso em algum lugar e você quantifica isso. Então, eu tenho meu time de QA e durante a fase de planejamento, eles foram revisar o documento e eles acharam 5 coisas que precisam ser alteradas. Eles levaram isso para o time de arquitetura ou o time de produtos e essas 5 coisas foram alteradas. Então, essas 5 coisas foram provavelmente 5 possíveis defeitos que você evitou no momento do planejamento. Então, isso não vai ser um defeito que vai acontecer, é defeito sendo bug, tá? Ou qualquer falha que aconteça em produção. Mas, se ali naquele momento você conseguiu identificar e você consegue metrificar nesse ponto. Então, você consegue ir lá, olha, eu encontrei esse detalhe, realmente esse desenho precisa ser atualizado, não está o ideal, e beleza, então é uma forma de você conseguir metrificar, né? Por essas atuações e alterações ali que você está fazendo. E aí você pode também, já estendendo um pouquinho, comparar, né? Olha, teve bastante coisa que foi encontrada na fase de planejamento. Como está sendo isso em produção? Como está sendo a pós-entrega? Deu certo? O cliente está satisfeito? A gente está tendo que dar manutenção nessa entrega? Então, é uma forma de você conseguir metrificar dentro do planejamento e também fazer uma comparação com o pós. Legal, legal. E aí, um pouco também nesse caminho, você vê espaço para o uso desse tipo de processo em empresas de crescimento acelerado, como startups, ou talvez é um processo um pouco mais longo, né, que não casa tão bem e seria indicado para outro tipo de empresa? A utilidade dele vai depender bastante de produto para produto, de empresa para empresa. A maior dificuldade, eu acho que seria em empresas maiores. No nosso caso, na Shift, por exemplo, a gente usa uma matriz, mas ela é um pouquinho diferente dessa que eu apresentei.
porque o nosso sistema é bastante grande. Mas a ideia é que esse documento ele seja um documento vivo e que ele seja levado em todas as reuniões que você tiver. Então, que ele seja um documento de apoio. Então, vamos fazer um paralelo com um plano de teste, por exemplo. Você tem uma funcionalidade nova, você cria um plano de teste para aquela funcionalidade, para poder validar ela. Passa-se todo o processo, a funcionalidade é entregue e ela está funcionando bem e tal. Aquele plano de teste que você criou para aquela funcionalidade, ele provavelmente vai ficar sem ninguém ver ele durante um bom tempo. Ele vai ficar na gaveta ali e dificilmente alguém vai olhar para ele, a não ser que alguma coisa dê de errado em produção. Aí o pessoal vai querer olhar para esse documento e falar o que foi planejado, né? Mas se tiver tudo certo, ninguém provavelmente vai querer olhar para ele. A matriz ela é diferente. Ela é um documento que você vai levar independente da funcionalidade que você estiver testando. Então, eu vou fazer um teste aqui. Eu quero fazer um plano de teste de uma funcionalidade tal. Eu quero saber onde essa funcionalidade impacta. Então, um exemplo, tá? O componente de cards vai ser alterado na capacidade de adicionar o card. Mas ali dentro você tem 5 outras capacidades. Então, você vai usar a matriz para criar o seu caso de teste ou para criar o seu plano de teste. Então, a matriz é uma coisa que você vai levar para todo lugar. E outra coisa também, ela não precisa ser um documento com status de pronto. A matriz ela nunca está pronta. Ela está sempre evoluindo. Então, ela é um documento que, olha, a gente tinha um atributo aqui que era ser colaborativo. Só que o nosso sistema, durante os anos, ele evoluiu e a gente não faz mais sentido ser colaborativo. A gente vai tirar isso daqui, vai ser uma funcionalidade descontinuada. Você vai na sua matriz e você deleta aquela coluna. Então, é um documento que toda hora, a todo momento, você está alterando ele. Tá? É um documento vivo e ele não precisa estar completo para você começar a usar. Você pode mapear na matriz aquilo que você está testando no momento, beleza, e deu certo, criou o seu plano de teste. Na próxima sprint, você vai lá e continua incrementando ele, sempre com a ajuda dos outros QAs também, né? Então, ele é um documento único, para ser vivo e dinâmico. Beleza? Eita. Obrigada, Edson. Estava falando aqui, gente. Esqueci de desmutar. Desculpa se eu estendi um pouco, tá? Não, que Mas isso. obrigado. Obrigada pela sua participação. Quem quiser bater um papo e levar o restante das perguntas lá para a salinha para conversar com o Edson, fiquem à vontade. Então, muito obrigada pela sua participação no MTC. Obrigado.